RFI Convida. A RFI convida hoje o jornalista e especialista em relações internacionais Renan de Souza, que está lançando o livro Private Military Companies and the Outsourcing of War, sobre as empresas militares privadas. Seja muito bem-vindo, Renan, e muito obrigada pela sua participação. Olá para você e também para todos que nos acompanham. Eu quem agradeço o convite, pela oportunidade sobre a gente conversar desse tema que é tão importante atualmente. Renan, você teve trabalhos reconhecidos na União Europeia, nos Estados Unidos, na Argentina, foi eleito pela ONU um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo com menos de 40 anos e começou a estudar as empresas militares no mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Londres. Agora, como é que funcionam essas companhias e de que forma elas representam um risco para os direitos humanos e para a segurança mundial? Essas companhias, muitas vezes, elas são contratadas por estados, Em alguns casos, há uma licitação, há um processo legal da maneira como elas acontecem, só que elas são empresas que estão lutando guerras em nome desses estados, só que elas visam o lucro, Elas não têm um comprometimento com o Estado, Elas não fazem parte ali do exército, daquela parte do contingente do exército de uma nação. E é aí que mora o perigo. Como essas empresas lutam guerras em nome de estados, elas não têm comprometimento com os direitos humanos, com a legislação internacional. Então, muitas vezes, essas empresas, elas bulam, elas cometem violações de direitos humanos e é muito difícil você processar essas empresas, porque elas têm uma característica ali de que elas mudam de nome, de endereço, de sede, muito fácil. Então, é muito difícil você rastrear. Você consegue processar, por exemplo, em tribunais penais internacionais, estados, políticos, mas processar essas empresas militares é um desafio muito grande, porque não há uma legislação internacional para essas empresas. Então, o livro ele fala nesse sentido, o problema dessa lacuna que existe no mundo e esse submundo em que elas operam. Por isso é necessário uma regulação internacional. E aí você tem outros grupos, como, por exemplo, o Wagner Group, que atua na Rússia, é muito ligado ao Kremlin, aos objetivos de Vladimir Putin e do Kremlin, e essa empresa atua diretamente no mundo inteiro para atingir esses objetivos do Kremlin, embora a Rússia oficialmente nega a existência desse grupo chamado Wagner Group. Essa era, inclusive, uma das minhas questões. A Rússia tem usado esses grupos militares privados na guerra da Ucrânia, por exemplo? Tem. O Wagner Group é uma excelente pergunta, inclusive, porque o Wagner Group surgiu lá em 2014, depois da anexação da Crimeia pela Rússia, isso porque a Rússia não tinha ali esse contingente militar para ocupar essa região da Crimeia, então o Wagner Group foi criado ali e esses soldados do Wagner Group foram colocados na região da Crimeia. De lá para cá, Wagner Group tem crescido muito para atingir esses objetivos de Vladimir Putin, onde ele quer reduzir o seu risco político, Então é importante a gente também ressaltar que as empresas militares privadas, elas são utilizadas por alguns líderes mundiais para reduzir o seu risco político. Então, quando a Rússia foi para a guerra na Síria, lutar para defender o governo de Bashar al-Assad, estava lá o Wagner Group também oferecendo contingente de soldados para apoiar as tropas russas na Síria. Inclusive, a fama do Wagner Group vem depois da Síria, não depois da primeira invasão ali, da primeira incursão russa na Ucrânia. E na Síria eles lutaram a Batalha de Palmira, batalhas importantes. Então, como a Rússia conseguiu o seu objetivo ali naquela guerra, que era ajudar Bashar al-Assad a se manter no poder, o Wagner Group ganhou muito mais fama dentro do país. E aí, depois de então, o Wagner Group já está, por exemplo, agora nesse momento, em Moçambique, justamente porque há ali em Cabo Delgado, aquela região bastante delicada que o governo luta contra islamitas. Então, o governo de Moçambique pediu ajuda para a Rússia e a Rússia mandou o Wagner Group. A gente tem relatos de Wagner Group, por exemplo, na República Centro-Africana. E agora, mais recentemente, na guerra da Ucrânia, alguns soldados do Wagner Group foram colocados na guerra da Ucrânia porque esses soldados, eles são especialistas ali naquele tipo de combate mais habilidoso, naquele tipo de combate mais
mais técnico, que talvez os soldados russos não tinham tanto essa técnica, né? Já que no início da guerra da Rússia, Vladimir Putin fez um erro de cálculo muito grande, mandou soldados ali muito jovens, meninos com 17, 18 anos, que mal sabiam pegar numa arma. Então, alguns soldados do Wagner Group foram mandados, sim, para a guerra na Ucrânia. E se a gente lembrar, lá no começo, quando a guerra começou, depois de fevereiro, Volodymyr Zelensky sempre falava que temia por sua vida, né? Isso porque quem foi colocado para buscar, né, para buscar a cabeça, vamos dizer assim, de Volodymyr Zelensky, eram soldados do Wagner Group, que são esses soldados especializados em operações militares especiais, né? Isso não aconteceu, felizmente, né? O presidente Volodymyr Zelensky está vivo, a família dele está em segurança, mas esses foram soldados colocados pela Rússia porque reduziria o risco político de Vladimir Putin, já que o Kremlin não reconhece a existência do Wagner Group. Se Volodymyr Zelensky eventualmente fosse morto, a Rússia poderia dizer que, né, não tem nada a ver, porque é um grupo que não existe no país. Agora, esse é um mercado que é bastante lucrativo. Faturou mais de 240 bilhões de dólares no ano de 2021 e deve passar dos 360 bilhões até 2028. A partir de quando essas empresas militares surgem como um negócio? As empresas militares privadas, em forma de mercenários, né, eles existiram em algum momento até da história, se a gente for lembrar, desde guerras napoleônicas, né? Mas esse cenário que a gente está dizendo dessa guerra moderna, né, como a gente conhece atualmente, ele vem desde a Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque, ela funcionou, a invasão americana ao Iraque funcionou como uma espécie de laboratório para essas empresas. É importante a gente dizer que a gente tem dois tipos de empresas militares privadas. Você tem as empresas militares privadas que fazem o trabalho ofensivo, ou seja, que vão ali para a linha de frente, os soldados pegam em arma, eles mesmo de fato. E você tem outras empresas militares privadas, um segundo grupo, que está ali responsável pelo transporte, pela segurança do complexo militar de uma região em guerra, pela logística, né, por algum outro fator da guerra que não o trabalho ofensivo. Em relação a essas empresas militares que fazem esse trabalho de logística, por exemplo, a academia, o mundo não vê com tanta desconfiança, com tanto problema, porque eles estão ali terceirizando, né, cumprindo um papel que seria do Estado, mas não estão ali lutando guerras diretamente. Agora, a preocupação são essas empresas que fazem esse trabalho ofensivo. E lá no Iraque, a gente teve uma empresa americana chamada Blackwater, e eu falo sobre essa empresa no meu livro, e aí que está o problema. Essa empresa militar americana, Blackwater, matou 14 civis no Iraque, né? Então foi muito difícil processar essas empresas, processar esses soldados. Isso eventualmente aconteceu nos Estados Unidos, foi um momento raro no mundo que a gente tem um caso de uma empresa que foi de fato processada e que as pessoas foram para a cadeia, mas o que aconteceu? No final do mandato do ex-presidente Donald Trump, o presidente americano, ele deu o perdão presidencial para o CEO Eric Prince, que era o fundador, né, da Blackwater, e ele vive hoje, né, livre, sem nenhum problema. Então, aí está um problema, né? Essa empresa, de fato, cometeu um crime, uma violação dos direitos humanos, matou 14 civis inocentes, né? Os Estados Unidos utilizaram diversas empresas ali no Iraque, e aí elas foram crescendo em tamanho, foram se expandindo cada vez mais, e a gente tem agora, hoje em dia, esse cenário extremamente complexo, que você tem empresas militares privadas atuando em nome de países, principalmente na África, até na América Latina. A gente tem relatos, por exemplo, do Wagner Group, que é essa empresa russa, atuando na Venezuela, né? Há relatos de que eles atuam na Venezuela para ajudar o governo de Maduro, e você tem empresas militares privadas que defendem, por exemplo, interesses de países na área de mineração também. Então é muito comum que essas empresas atuem nesse ramo. Então elas estão crescendo de uma maneira muito complexa, algumas até com capacidade de realizar ataques cibernéticos, que é uma nova preocupação no mundo da guerra hoje em dia. Uma matéria do The Economic Times fala que a China estaria contratando milícias locais para atuarem como empresas militares privadas na África. Esses grupos, que seriam responsáveis por serviços de proteção de funcionários na construção de uma base naval na costa oeste do continente, estariam, na verdade, fazendo espionagem e coletando informações. Quais são os riscos desse tipo de operação, por exemplo?
Esse tipo de operação é exatamente, precisamente o que eu trato no livro, né? A China, por exemplo, não vai mandar o seu exército, não vai mandar os seus espiões, por exemplo, para essa região da África. Isso tem muito risco político, né? Um risco político muito grande seria, nesse caso, para Xi Jinping. Então, qual é a maneira que os líderes políticos eles encontram para justamente desviar do eleitorado doméstico, da crítica internacional e muitas vezes da mídia? Contratar essas empresas militares privadas para atuar com os objetivos do Estado em um determinado país. Então, isso é super plausível de acontecer, né? A gente tem exemplo, inclusive, o continente africano tem sido, ultimamente, um grande local onde você tem essas empresas militares privadas atuando ali em interesses diversos de países. República Centro-Africana é um grande exemplo. O Wagner Group, que representa a Rússia, está ali justamente para defender alguns interesses da Rússia na área de mineração, né? Ou, como eu dizia agora pouco, em Moçambique, atuando do lado do governo, também para ajudar a expulsar ali os islamitas que estão na região de Cabo Delgado. E eu posso citar recentemente a Líbia, né, onde o Wagner Group foi lá atuar em nome da Rússia, no norte da África, justamente para atuar ao lado de Khalifa Haftar, né, que ele tenta ali destruir, né, o governo que foi reconhecido pela comunidade internacional. Então, você tem essas ações e, sim, espionagem é um novo campo das empresas militares privadas. Elas estão servindo para isso, para algumas nações, para alguns países, porque essas empresas estão crescendo em capacidade, elas têm capacidade técnica muito grande, tanto cyber, né, e quanto também militarmente. A gente está falando de empresas militares privadas, como era o caso da Blackwater, que tinha até aviões. Então, não são empresas pequenas, são empresas grandes, com veículos blindados, com aviões, são exércitos, de fato, paralelos, né? E aí, esse é o problema. Se acontece algum tipo de violação dos direitos humanos, nesse caso da China, como você cita agora, é muito difícil você, porque essas empresas atuam ali na lacuna da lei internacional. Elas não são reconhecidas, elas não são vistas pela lei internacional. Agora, Renan, você fala no livro sobre paz positiva e paz negativa. O que significam esses conceitos? É um conceito bastante importante, Tatiana, de fato destacar, né? Porque a gente nunca pensa sobre esses dois conceitos de paz positiva e paz negativa, porque na segunda metade do livro, a primeira metade fala sobre a guerra, a segunda sobre a dificuldade de atingir a paz no mundo, e é justamente porque a gente pensa a paz no mundo pela paz negativa. Qual é esse conceito de paz negativa? A paz negativa significa simplesmente ausência de guerra, né? Então, ou seja, a gente tem um conceito antigo, né, que a gente aprende desde lá da escola, de que a gente vive em paz porque não tem guerra. Mas, na verdade, a paz ela precisa ser entendida pelo conceito de paz positiva. E qual é o conceito de paz positiva? Significa distribuição correta, justa e igualitária de recursos, distribuição econômica, né? A gente precisa pensar a sociedade como um todo. Se você tem uma sociedade como a sociedade brasileira, né? A gente não tem guerra com nenhum país, a gente não tem nenhuma guerra com nenhum vizinho, mas a gente tem paz. É quase que uma pergunta filosófica. É quase que impossível dizer que a gente tem paz no Brasil, porque quando você olha por camadas a sociedade brasileira, você vai dividindo por camadas. Se você pensar em minorias, né? A população preta, mulheres, LGBTQIA+, muitas pessoas não têm acesso a recursos, não têm acesso à justiça, não têm acesso aos direitos humanos como eles são. Então, essas pessoas não têm paz. Então, enquanto a gente não pensar o conceito de paz como paz positiva, que é essa paz igualitária que atinge a todos, a gente não consegue ter uma paz duradoura, uma paz longa, né? E isso vale para conflitos. Por exemplo, eu estou dando o exemplo da sociedade brasileira, mas a gente tem exemplo, por exemplo, depois do genocídio de Ruanda, que é um exemplo que a gente consegue pensar claramente, depois que aconteceu esse genocídio, qual foi a maneira de pensar na paz do país? Você trazer as vítimas do conflito e quem perpetuou algum tipo de violação, algum tipo de crime, e conversar com essas vítimas do conflito, né? Para que atinja a paz, para que as vítimas digam o que elas querem como reparação. Então, é uma maneira também de você pensar em paz. Então, paz, esse conceito de não tem guerra, temos paz, é um conceito um pouco antigo que a gente precisa começar agora a trabalhar o conceito de paz positiva.
Tá ótimo, Renan. Muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. E muito sucesso com o livro. Até a próxima. Eu que agradeço, Tatiana. Muito obrigado a você e a todos da Rádio França também. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.